Olá, turma. Nós estamos dando início à nossa segunda aula, contribuição da psicanálise para a psicopedagogia, onde nosso primeiro tópico a gente vai falar da organização do aparelho psíquico por Freud, primeira e segundas tópicas. A primeira tópica, ou teoria topográfica, como é chamada, do aparelho psíquico, é dividida em três instâncias ou classes. Essas instâncias são chamadas de inconsciente, pré-consciente e o consciente. O inconsciente, o que é que consta no nosso inconsciente? Contém todas as ideias e afetos reprimidos e está relacionado com os instintos. Essa instância é o ponto de entrada do aparelho psíquico. Possui uma forma de funcionamento regida por leis próprias que fogem aos entendimentos das racionalizações do consciente. É considerada a parte mais arcaica do aparelho psíquico, ou seja, a parte mais primitiva, constituída também de traços minêmicos, que é o que nós chamamos. No inconsciente também é regido o princípio do prazer, descarga de energia como forma de encontrar satisfação. O inconsciente não apresenta uma lógica racional. Não existe modo, tempo, espaço e casualidade, incertezas ou dúvida, ou seja, o inconsciente é uma instância psíquica atemporal. Nós temos a instância do pré-consciente, é uma parte de acesso à consciência dos elementos do consciente. Uma das funções é manter a censura dos desejos. É considerado por Freud como uma barreira de contato. Serve como uma espécie de filtro para que determinados conteúdos possam ou não emergir a nível consciente. Entende-se que os conteúdos presentes no pré-consciente estão disponíveis ao consciente, o que é diferentemente do inconsciente. Nessa instância, a linguagem começa a se estruturar e dessa forma é capaz de conter a representação da palavra, que consiste no conjunto de inscrições minêmicas, lembranças de palavras oriundas de como foi significativa para as crianças. O consciente é a consciência de estímulos perceptuais do mundo externo. Apenas elementos do pré-consciente podem penetrá-lo. É somente uma parte da mente, incluindo tudo aquilo de que estamos cientes em um dado momento. Se diferencia do inconsciente pela forma como a qual é operado através de seus códigos e leis. É atribuída tudo aquilo que está disponível imediatamente à mente. No inconsciente, os processos primários formam a sua comunicação por meio da organização dessas representações. É a parte de nosso aparelho psíquico que tem a noção da realidade. Eu sei o que eu estou fazendo, tenho consciência, o próprio nome já diz, do que eu estou conseguindo realizar. Então, isso é o nosso consciente agindo. É a zona responsável com o mundo exterior. Governa o nosso princípio, governa a realidade. Ou seja, o consciente é regido pelo princípio da realidade, enquanto que o inconsciente é regido pelo princípio do prazer. Porque a mente consciente procura um comportamento adaptado à realidade social, uma vez que esta não se rege pelo princípio do prazer, sendo este parcialmente suspenso nessa instância psíquica. É importante lembrar que Freud conclui que a primeira tópica não explicava certos fenômenos psíquicos. Então, ele elabora uma nova teoria da estrutura psíquica, um novo modelo, onde ele traz um entendimento maior da nossa estrutura e dos fenômenos psíquicos. Então, ele propõe uma nova compreensão, e essa segunda compreensão é chamada de segunda tópica, ou modelo estrutural, onde é composto pelo id, ego e o superego. O id é a estrutura mais arcaica, sendo considerado uma espécie de reservatório de impulsos caóticos, irracionais, construtivos e destrutivos, não harmonizado entre si ou com a realidade exterior. É um aglomerado de impulsos ou pulsões desorganizados e sem direcionamento. O id não faz planos, não espera, busca uma solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e não conhece inibição. Não tem contato com a realidade, busca satisfação na fantasia, que é o que a gente falou. Assim como o princípio do prazer está para o inconsciente, o princípio do prazer também está para o id.
Ele busca satisfação na fantasia e pode ter o mesmo efeito de uma ação concreta para atingir o objetivo. O ego, por sua vez, para Freud, advém da primeira infância, onde os laços afetivos emocionais com os pais são substancialmente intensos. Experiências que se figuram na forma de orientações, sanções, ordens, proibições, que vão fazer com que a criança introjete e registre no inconsciente essas informações subjetivas e que darão corpo à estrutura psíquica e, sobretudo, na formação da estrutura egóica. A função mediadora do ego é constituído de traços minêmicos, lembranças afetivas da infância. Isso não pode ser desprezado. O que lá no id, no inconsciente, é muito intenso essas informações minêmicas, a gente ainda traz no ego essa constituição. O ego possui sua maior parte consciente, mas também ocupa um espaço no inconsciente. É, portanto, a principal instância psíquica, é que tem por função mediar, integrar e harmonizar as constantes pulsões do id, as exigências e as ameaças do superego, além das demandas provenientes do mundo externo. O princípio da realidade, como a gente já colocou aqui, o ego é regido pelo princípio da realidade. O ego se desenvolve através do id com o objetivo de permitir que seus impulsos sejam eficientes, ou seja, levando em conta o mundo externo, é chamado de princípio da realidade, enquanto o id, princípio do prazer. Esse princípio introduz a razão, o planejamento e a espera no comportamento humano. A satisfação das pulsões é retardada até o momento em que a realidade permita satisfazê-lo, com o máximo de prazer e o mínimo de consequências negativas. Enquanto isso, a gente tem a ação do superego. O superego é nossa censura, é onde barra, é onde nos diz que isso eu posso fazer e aquilo eu não posso fazer. Está relacionado com o nosso comportamento moral, forma-se com a dissolução do complexo de Édipo. Olha só, esse ponto é muito importante a gente lembrar. É formada a partir da dissolução do complexo de Édipo. E quando essa dissolução acontece? Nós falamos no momento anterior que essa dissolução do complexo de Édipo ocorre a partir dos 6, 7 anos de idade. Luciana, é igual para todo mundo? Não. Difere de indivíduo para indivíduo essa dissolução. Ou seja, dissolução quer dizer quando esse complexo tem fim. Tá ok? Agindo como repressor dos nossos instintos. Mas tem pessoas que levam esse complexo de Édipo, esse desenvolvimento do complexo de Édipo, até uma idade até uma idade maior, 7, 8, 9 anos, onde acontece essa dissolução. Ou seja, é o momento que essa instância psíquica superego ela vem aparecer, que está relacionado com o nosso comportamento moral. O que eu posso, o que eu não posso, estabelecimento de regras, as regras que eu devo seguir ou não. Se desenvolve não a partir do id, mas a partir do ego, que é o nosso princípio da realidade. Atua como um juiz, olha só o que a gente está colocando aí, atua como um juiz ou censor sobre as atividades e pensamentos do ego. É o depósito dos códigos morais, modelos de conduta e dos construtos que constituem as inibições da personalidade. Quais são as funções do superego? Nós temos 3 funções do superego: a consciência, a autorrealização e a formação de ideias. A consciência é inibir, através de punição, o sentimento de culpa, qualquer impulso contrário às regras e ideais por eles ditados. É a nossa consciência moral, o que eu posso, o que eu não posso fazer de certo ou errado. Nós temos também como função do superego a autorrealização, forçar o ego a se comportar de maneira moral, mesmo que irracional. Formação de ideias, conduzir o indivíduo à perfeição em gestos e pensamentos. Outros teóricos da psicanálise também contribuíram para a psicopedagogia com seus arcabouços teóricos. Olha só, nós temos Jacques Lacan, foi seguidor que mais contribuiu e deu continuidade às obras de Freud, formou-se em medicina, atuando como neurologista e psiquiatra, e considerava-se um psicanalista freudiano. Lacan nasceu em uma família na qual a religião católica tinha um grande valor íntimo,
Lacan perdeu a fé no final dos anos 20. As ideias de Lacan. Ao se estudar Lacan, compreende-se que sua teoria é uma releitura contemporânea das teorias freudianas. Lacan pensou a psicanálise para além da psicanálise. Autor que percebeu a apresentação do ser e de suas questões existenciais através da estrutura do registro, do real, do simbólico e do imaginário. Então, são conceitos muito presentes na teoria de Lacan. Olha só, turma. O real, o simbólico e o imaginário. Pontos importantes para quem vai estar diretamente ligado à clínica psicopedagógica no trabalho e no trato com crianças e adolescentes. Representação do ser e suas questões existenciais, segundo Lacan. O registro do real, segundo Lacan, é o corpo. É aquilo que é, mas que não temos acesso. É tudo aquilo que escapa. Por exemplo, doenças somáticas, relação que o indivíduo tem com o próprio corpo. Já o registro do imaginário são as ideias. Registro do simbólico são as palavras, a força do discurso, a língua. Simbólico e imaginário se retroalimentam e se apoiam no real. O indivíduo que sofre é aquele que se encontra com o imaginário represado e o simbólico calado. O simbólico quem é? É as palavras. E quem é meu imaginário? São as minhas ideias. Então, o indivíduo que traz algum sofrimento psíquico, segundo Lacan, é aquele que está com o imaginário represado, não traz à tona, e o simbólico calado, não consegue manifestar, não consegue falar, não consegue trazer à tona o seu sofrimento. Não esquecer que as principais ideias de Lacan é uma análise da liberdade discursiva, análise da associação livre que foi fundada por Freud, observando o simbólico aprisionado pelo ideal de si e percebendo como esse simbólico se apresenta no simbólico, ou seja, nas palavras discursadas livremente. Segundo Lacan, ele reafirma o Édipo como fundador do inconsciente. Elabora os conceitos de o sujeito do inconsciente, o outro e o desejo. Outros 3 conceitos também muito importantes para se levar para a clínica psicopedagógica. Desenvolve uma teoria psicanalítica onde a linguagem, signos e símbolos ajudam a expressar ideias, sentimentos, pensamentos e emoções. Lacan coloca que tem-se mais possibilidade de significação, ressignificação, socialização e simbolização através do domínio da linguagem falada e escrita. Olha só, por isso que lá na clínica, quando a gente está tendo um trato com as nossas crianças, é muito importante a gente dar valor ao que se é posto, o que é escrito pela criança, o que é falado pela criança e pelo adolescente, a significação que traz essas informações. Lembrando que a gente colocou que a psicanálise é cheia de simbolismo, tanto a teoria de Freud também como outros teóricos que compõem essa abordagem. O importante lembrar que o objetivo da psicanálise é desvelar o que está velado no inconsciente, o que está guardado no inconsciente humano, propiciar que o sujeito do inconsciente possa advir, conduzindo o sujeito ao encontro da sua própria verdade, inconsciente, e assim ter acesso ao seu desejo. Observação, importante lembrar, tornar o desejo inconsciente consciente. Ou seja, o que está lá guardado no meu inconsciente, eu preciso trazer à tona, eu preciso fazer com que esse desejo, com que essas pulsões venham à tona para mim poder me fazer compreendido e assim poder ter como alguém atue sobre essa problemática que é colocado à tona e essa pessoa começar a obter a cura, buscar o sucesso da cura. Também é importante lembrar que nesse processo a linguagem ocupa um lugar importante na psicanálise. Por quê? É uma característica de expressividade, a linguagem sempre será importante no processo psicanalítico, que é a expressividade do nosso pensamento, uma mediadora entre o sujeito e o mundo,
As palavras, elas sempre serão signos fundamentais para que o sujeito compreenda o seu mundo e os seus significados, que é um dos conceitos importantes de Lacan. Para Lacan, o inconsciente é efetivamente estruturado como uma linguagem. O sujeito pode ser definido como o sujeito do inconsciente, o sujeito dividido entre o sujeito e si próprio. Lacan diz que o imaginário humano situa-se no eu desconhecido, sede do narcisismo. É o momento do estádio do espelho, a qual Vallon, que é um outro teórico, se refere como prova do espelho, no qual demonstra a passagem do espetacular para o imaginário e do imaginário para o simbólico. Difere-se do sujeito do inconsciente. Esse registro é o do simbólico, é o campo da linguagem e do significante. Este é o grande outro, que antecede o sujeito, que só se constitui através deste. O inconsciente é o discurso do outro. O desejo é o desejo do outro. Nós temos também outro teórico importantíssimo na abordagem psicoanalítica. A gente tem as teorias de Melanie Klein. Melanie Klein traz o conceito de fantasia inconsciente. Olha só, outro conceito importante para a clínica psicopedagógica. Foi elaborado por Freud e aprimorado por outros analistas, especialmente por Melanie Klein e seus seguidores. As fantasias ocorrem o tempo todo na mente sem percebermos. É por meio da fantasia que reconhecemos e compreendemos o mundo. Daí a sua importância para influenciar comportamentos, modificar pensamentos e sentimentos. É constante transformação, as fantasias se modificam conforme diferentes situações da vida, respeitando seu período maturacional e surgem das experiências reais e dos desejos do inconsciente. Segundo Melanie Klein, nada do que o sujeito experimenta em sua atividade psíquica ou somática escapa à associação com fantasias inconscientes, sendo estas uma espécie de tradução psíquica. Mesmo que muito rudimental ou primitiva, de experiências cujo escopo engloba tanto a dimensão pré-verbal quanto a sua realidade representacional e simbólica. Diferentemente da fantasia freudiana, que aponta para as representações conscientes e pré-conscientes distorcidas pelo processo de recalcamento, e o que seria esse recalcamento eu coloco aí para vocês. Consiste em simplesmente a gente afastar do nosso consciente, da nossa realidade, tudo aquilo, todos os fatos, todos os conteúdos que nos faz mal, que nos causa sofrimento. Eu jogo lá para o inconsciente, então isso eu estou recalcando. O brincar, por exemplo, conforme definido por Klein, ilustra a associação entre relações objetais e fantasias inconscientes. Olha só a importância do brincar, segundo Melanie Klein, a relação que o brincar tem entre as nossas relações, os nossos objetos de desejo, no qual eu direciono as minhas pulsões, e as fantasias que eu trago, que estão guardadinhas lá no consciente, que eu trago à tona, que às vezes são esses conteúdos inconscientes que estão guardadinhos, que vão me trazer, em muitos casos, as respostas para a problemática que aquele sujeito vive no momento. Os estudos de Klein sobre a psicanálise para a criança nos traz que anos se passaram e a análise infantil permaneceu inexplorada, sem que nenhuma técnica fosse desenvolvida. Isso aconteceu até que Anna Freud, por um lado, e Melanie Klein, por outro, modificaram a técnica clássica, elaborando seus métodos, iniciando cada qual seu modo análise de crianças propriamente ditas. Ao iniciar o trabalho com crianças e bebês na década de 20, Klein desenvolveu um novo instrumento de trabalho. E como ocorre frequentemente no desenvolvimento científico, a essas novas descobertas seguiu-se o uso de novas ferramentas. No caso das crianças, a nova ferramenta foi a técnica do brincar. Olha que legal. O caráter primitivo do psiquismo infantil exigiu uma técnica analítica específica, e essa foi encontrada na técnica lúdica. Até mesmo se contrapõe à técnica que Freud utilizava, porque crianças a gente não teria acesso ao inconsciente, aos conteúdos inconscientes da criança, sem ser através da técnica do brincar. E a técnica do brincar nos proporciona isso,
ter acesso, como eu já falei anteriormente, a esses conteúdos. A diferença entre o método e o da análise de adultos é puramente de técnicas e não de princípios. Assim, estando em conformidade com as mesmas normas e alcançando os mesmos resultados. A única diferença é que o processo foi adaptado ao psiquismo infantil. Melanie Klein observou que o brincar da criança poderia representar simbolicamente sociedade e fantasias. É visto que não se pode exigir de uma criança pequena que faça-se associações livres como que se utiliza a técnica com o adulto. Então, dessa forma, tratou o brincar como equivalente às expressões verbais, isto é, como expressão simbólica de seus conflitos inconscientes. A diferença entre outras técnicas é a técnica do brincar. A importância dada por ela e seus seguidores ao primeiro ano de vida do bebê, bem como suas descobertas sobre os mais primitivos estágios de desenvolvimento, acabaram por gerar, em anos recentes, inúmeros projetos e formas de atendimentos paralelas fora do âmbito da clínica propriamente dita. Por exemplo, alojamento conjunto de bebês e suas mães na maternidade, crianças que nasciam prematuras, presença dos pais nas enfermarias pediátricas, quando as crianças estavam internadas, intervenção precoce nas relações pai-bebê, projeto canguru. Então, tudo isso foram técnicas desenvolvidas para melhor entendimento, para melhor acompanhamento de crianças. Isso foi técnicas desenvolvidas por Melanie Klein. Enfim, o maior cuidado e valorização da tenra infância tem por pano de fundo ensinamentos kleinianos. E a psicopedagogia e a psicanálise como uma possibilidade de interface? Será que a psicopedagogia padece de novos sintomas? Quais são os testes mais comuns na clínica? O que se pode fazer para que a criança aprenda e o desejo se articule, né? Isso são os grandes pontos que o psicopedagogo vai tratar na clínica psicopedagógica. É imprescindível que alguém demande isso dela, que alguém demande isso da criança, a fim de que isso não comprometa seriamente o desenvolvimento, encontrando o aspecto psicológico da aprendizagem. Lembrando que o foco de atuação do psicopedagogo é a aprendizagem do sujeito. Então, quando vocês trouxerem a abordagem para o trabalho de vocês, o objetivo é encontrar o aspecto psicológico na aprendizagem. Sempre aspecto psicológico na aprendizagem. Eu não posso esquecer de focar nesse ponto. A psicanálise vem lida como sujeito do sujeito e permite a singularidade do sujeito. Vem oferecer um lugar, enquanto psicopedagogo, um discurso individual que pode ser escutado, levando a refletir profundamente sobre a essência do seu desejo. A análise é a do sujeito, sempre. Na análise, o sujeito é o sujeito da própria experiência analítica. É aprofundar sua história e também sair de si mesmo. São esses os pontos que os psicopedagogos vão ter que sempre levar em consideração. É dizer que na psicanálise não quer fazer a adequação do sujeito ao meio, mas que esse sujeito possa se singularizar-se, estruturar-se psiquicamente e assim aprender. Porque para aprendermos precisamos estar estruturados psiquicamente. Então, sempre pensar aonde eu quero chegar com essa estrutura psíquica, ok. Quero chegar na questão da aprendizagem do sujeito. A psicanálise influenciou o pensamento psicopedagógico por possibilitar pensar o sujeito em sua subjetividade, identidade, aprendizagem, limites, habilidades e potencialidades, ou seja, pensar sua estrutura de personalidade e como esse sujeito se relaciona consigo mesmo e com o mundo. A intervenção psicopedagógica é sempre da ordem do conhecimento, relacionado com o processo de aprendizagem. Sua natureza será sempre inter, multi e transdisciplinar. Utiliza-se das áreas como psicanálise, psicologia, filosofia, antropologia, sociologia, biologia para a compreensão do ser humano e da aprendizagem. Atua na prevenção, no diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Na ação diagnóstica, o terapeuta sempre vai se utilizar de instrumento como provas operatórias, provas objetivas, projetivas, entrevistas, anamneses, entre outros.
Na clínica, o psicopedagogo faz uma entrevista inicial com os pais, o responsável, para conversar sobre os seus horários, quantidade de sessões, honorários, a importância da frequência e do como vai ocorrer o enquadramento de todo o processo. Na ação diagnóstica, a gente tem que todo diagnóstico é em si uma investigação. É uma pesquisa do que não vai bem com o sujeito em relação a uma conduta esperada. Então, o que a gente não pode esquecer que antes da intervenção a gente precisa fazer um levantamento diagnóstico. No caso de vocês, o diagnóstico psicopedagógico. E o psicopedagógico ele precisa ser muito bem feito, com o uso de instrumentos adequados, para você poder, assim, chegar em uma hipótese psicopedagógica e poder intervir. Será, portanto, o esclarecimento de uma queixa do próprio sujeito, da família e, na maioria das vezes, da escola. Essas informações são muito importantes, a gente não deve deixar de obter essas informações. Assim como eu uso ferramentas para me obter informações do sujeito, eu preciso de informações da família, preciso de informações da escola. Trata-se do não aprender, do aprender com dificuldade ou lentamente, do não revelar o que aprendeu, do fugir de situações de possível aprendizagem. Nesse momento, não é recomendável falar sobre o histórico do sujeito, já que isso poderá contaminar o diagnóstico, interferindo no olhar sobre o sujeito. Não posso esquecer desse detalhe, desse ponto. O importante é que o histórico do sujeito, desde o seu nascimento, será relatado aos finais das sessões, numa entrevista chamada anamnese com os pais ou responsáveis. É importante a gente lembrar que esse histórico, essa anamnese, ela vai ser feita no final das sessões do levantamento diagnóstico. Primeiro eu vou levantar o diagnóstico com o uso de instrumentos e técnicas necessárias, de ferramentas necessárias. Após o encerramento, no final da sessão do levantamento diagnóstico, eu passo para a chamada anamnese com os pais. Aí é que eu vou começar a comparar, contrabalancear todos os pontos levantados, todas as questões levantadas, todas as informações. O objetivo básico do diagnóstico psicopedagógico é identificar os desvios e os obstáculos básicos no modelo de aprendizagem. Olha só, sempre a aprendizagem o foco de vocês. Do sujeito que o impede de crescer na aprendizagem dentro do esperado pelo meio social. Até mesmo porque cada um tem seu ritmo, né? E a gente coloca o que é esperado pelo meio social, porque a sociedade impõe, às vezes, um padrão de aprendizagem que não equivale a que o sujeito traz, não equivale ao desenvolvimento natural dele. Mas isso não quer dizer que o desenvolvimento natural dele esteja errado. Pode estar certo dentro da limitação dele. Assim, para conhecer esse modelo de aprendizagem, conta-se nos dois eixos descritos como dados oriundos das observações da escola, da família, obtidos diretamente pelo terapeuta e por outros profissionais. Então, a avaliação diagnóstica é composta por no mínimo 5 e no máximo 10 encontros de sessões. Desses encontros, 2 são dedicados aos pais e os responsáveis, filhos, quando necessário, e a criança ou adolescente que realizará os testes, um dos testes. Ah, Luciana, mas a gente, psicopedagogo, pode utilizar de teste? Sim. Tem testes que são restritivos apenas a psicólogos, mas tem testes psicopedagógicos que vocês podem muito bem aplicar na avaliação diagnóstica de vocês. Pode e deve aplicar, até mesmo para vocês chegarem numa hipótese psicopedagógica mais eficaz, para vocês poderem intervir a partir da anamnese dos pais, com a família. O diagnóstico poderá confirmar ou não as queixas e as suspeitas do psicopedagogo. O profissional poderá identificar problemas de aprendizagem. Nesse caso, ele indicará um tratamento psicopedagógico, mas poderá também identificar outros problemas e aí poderá indicar um psicanalista, um psicólogo, ou fonoaudiólogo, neurologista ou um outro profissional que precise também estar intervindo juntamente a ele, de acordo com o problema levantado por ele inicialmente. No primeiro encontro, é feita a entrevista com os pais e responsáveis. No último encontro, é dada a devolutiva sempre é muito importante para que da criança e do adolescente, ou seja, devolver esses pais responsáveis o resultado das avaliações. E tem que ser feito
primordialmente um relatório onde conste todas as ferramentas utilizadas, quantidade de sessões, o que foi levantado nas sessões, até se chegar à hipótese diagnóstica. A hipótese diagnóstica, ela tem que constar nesse parecer pedagógico. Em seguida, a esse levantamento, é um processo demorado. Luciana, as decisões normalmente se levam só para o levantamento diagnóstico? Sim. Após o levantamento diagnóstico, vem-se a anamnese para a coleta de informações, começa-se a contrabalancear essas informações para assim começar a se fazer as intervenções. As intervenções também são necessárias vocês terem ferramentas adequadas para poder intervir. Porque, por exemplo, eu não posso intervir, às vezes, com a mesma ferramenta, para uma criança que tem descalculia, a mesma ferramenta, às vezes, para aquela criança que apresenta um transtorno do espectro autista. Então, a gente tem que saber usar adequadamente. Por isso que a avaliação diagnóstica, inicialmente, com essa quantidade de sessões, elas se fazem primordial. E eu não posso esquecer de todos aqueles conceitos que a gente viu em relação à abordagem psicanalítica, do brincar, do imaginário, do real, do simbólico, que vai servir também como arcabouço teórico para me poder compreender, com o uso dessas ferramentas, a problemática que essa criança ou esse adolescente traz até mim. A intervenção é o segundo momento do atendimento posterior ao diagnóstico, em que passa-se a desvendar e intervir junto ao sujeito. A cada semana, os pais responsáveis terão uma devolutiva do trabalho desenvolvido. A gente não pode deixar de dar sempre esse feedback para os pais, bem como dos progressos e dos resultados que devem ser alcançados ou esperados. O tratamento, o acompanhamento poderá ser feito com o psicopedagogo que fez o diagnóstico ou com outro psicopedagogo. Eu posso fazer o levantamento diagnóstico, mas eu acho que eu não tenho como estar intervindo adequadamente com aquele sujeito, então eu posso encaminhar para um outro colega psicopedagogo para estar fazendo as intervenções. Eu posso fazer só a avaliação diagnóstica e encaminhar para um outro colega para estar fazendo as intervenções adequadas. Haja vista que às vezes a gente tem profissional que é muito bom em avaliação diagnóstica, outros são muito bons em intervenção, então, tendo em vista isso, a gente pode, às vezes, encaminhar. Mas também aqueles que fazem o processo diagnóstico e as intervenções, sem problema. Então, durante todo o tratamento, durante todas as intervenções, são realizadas diversas atividades com o objetivo de identificar a melhor forma de se aprender e fazer com que aquele sujeito venha aprender de fato. Para isso, o psicopedagogo utilizará de recursos como jogos, desenhos, isso aqui são só sugestões, brinquedos, brincadeiras, músicas, musicoterapia, história, computador, entre outros instrumentos que possam ser oportunos para aquela hora da intervenção. O profissional solicitará algumas vezes as tarefas escolares, ele precisa estar acompanhando o desenvolvimento da criança na escola, observando cadernos, olhando a organização, os possíveis erros, ajudando a compreender estes erros e superar esses erros, né? Irá ajudar a criança ou adolescente a encontrar a melhor forma de estudar para que ocorra aprendizagem. Sempre aprendizagem foco de vocês, organizando assim o seu modelo de aprendizagem. Poderá ir até a escola para conversar com o professor, a fim de que ele tenha um contato maior com a criança e poderá dar muitas informações no qual o psicopedagogo precise para continuar o acompanhamento. Em muitas das vezes serão necessárias recorrer também a outro profissional, às vezes um psicólogo, outro psicopedagogo, como uma forma de supervisão, porque às vezes a gente está intervindo e às vezes a gente não tem conhecimento de todo aquele conteúdo, de toda aquela problemática que vem até mim. E às vezes eu preciso estar sobre uma supervisão psicopedagógica, sempre acima, com um psicopedagogo que tem mais experiência, ou com outro profissional, para que possa me orientar numa melhor intervenção. Durante todo o processo de acompanhamento, todos esses aspectos são relevantes. O pedagógico, o cognitivo, o afetivo emocional, o corporal, a percepção pessoal, a familiar, a construção de vínculos afetivos, sociais e escolares. Partindo do pressuposto que são várias as razões que determinam o sucesso ou fracasso da aprendizagem.
Olha só, essas são algumas observações que a gente deve levar em consideração. Favorecer e auxiliar aqueles sujeitos que se sentem impedidos para saber as dificuldades de aprendizagem, é reintegrá-lo a uma vida escolar e social, manter sua relação mais afetiva consigo mesmo e com o outro, desde esse trabalho de intervenção, levar o sujeito ao reconhecimento de suas potencialidades, auxiliar no reconhecimento dos limites e como agir diante deles, ajudar na busca de alternativas para alcançar o saber e ressignificar conceitos que influenciam no momento do aprender. A escuta sempre será fundamental para que se possa conhecer como o sujeito aprende, percebe o interjogo entre o desejo de conhecer e de ignorar, para que se possa, na verdade, intervir, para que se possa operar. O psicopedagogo deve estar preparado para lidar com possíveis reações frente a algumas tarefas, tais como resistência do sujeito, bloqueio, sentimento de raiva, alguns lapsos e dentre outros sentimentos que possam aparecer. E não parar de buscar de conhecer para compreender aquele sujeito. De forma mais ampla, esses sujeitos já estão criticados por não corresponder à expectativa de pais e professores. A especificidade do trabalho psicopedagógico consiste no fato de que existe um objetivo a ser alcançado: a eliminação dos sintomas. Os sintomas é o que eles trazem para vocês, o problema, a problemática. Nós já conversamos um pouquinho sobre essa questão na aula anterior. Assim, a relação terapeuta-paciente é medida por atividades bem definidas, cujo objetivo é solucionar os efeitos nocivos dos sintomas. Ou seja, o efeito nocivo dos sintomas é o que prejudica o processo do aprender. Então, todas as atividades que for, na verdade, utilizadas, empregadas com as crianças, elas têm que ter, como a gente está colocando aqui bastante, elas têm que ter um objetivo: solucionar os efeitos nocivos do sintoma, ou seja, solucionar, acabar com toda a dificuldade que atrapalha o aprendizado daquele sujeito. Como exemplo, pode-se apontar os casos de problemas de aprendizagem, que a gente está falando aqui, em relação à leitura. Um caso: é possível que uma criança não aprenda a escrever porque lhe faltam recursos, materiais para elaborar e testar suas hipóteses acerca desse novo objeto de conhecimento. Aí cabe ao pedagogo já saber, nesse momento de intervenção, quais são as ferramentas necessárias para, por exemplo, no caso de uma criança com dificuldade de leitura, venha intervir corretamente para que ela desenvolva melhor a sua leitura, ou desenvolva a leitura caso ela não tenha ainda apresentado, na verdade, essa habilidade. Ao psicopedagogo cabe trabalhar duas variantes de aprendizagens importantes: de forma preventiva, para que sejam detectadas as dificuldades de aprendizagem antes que os processos se instalem, na elaboração do diagnóstico e trabalho conjunto com a família e com a escola, frente às intercorrências advindas das dificuldades no processo de aprender. Partindo de que toda criança aprende, o profissional da área de psicopedagogia terá que encontrar entre as diversas teorias educacionais a que mais se enquadra em cada caso. Não é todo caso que eu vou usar todas as teorias. Então, terá aquela teoria que mais se adequa àquele caso apresentado. A absorção de conhecimento pela criança depende da maneira pela qual a informação lhe foi ensinada, que, por sua vez, depende da condição social que determinará a qualidade desse mesmo ensino. Professores, instituições educacionais desestruturadas e sem nenhum apoio material psicopedagógico não terão como tornar real e atraente um conhecimento. Então, cabe ao psicopedagogo mostrar aos professores essas ferramentas que são fundamentais para a superação daquele sintoma, para a superação daquela dificuldade. O trabalho clínico deve se pautar sempre nas reflexões acerca do sujeito, seus vínculos e desejos que influenciam na aprendizagem. A psicopedagogia não é única, ela se constitui de relações integradas, de situações multi-interdisciplinares, ou seja, você sempre está precisando buscar informações em outros campos de atuação. A aprendizagem se refere a um confrontamento objetivo e a uma motivação para aprender. É necessário manter um vínculo com esse sujeito e para que este vínculo se instale, ele passa também pelo afeto
e pela via do desejo, eu preciso também desenvolver naquele sujeito o desejo para que ele aprenda, ele precisa desenvolver esse desejo. E são as ferramentas que eu uso adequadamente que vão fazer com que esse sujeito desenvolva esse desejo e venha aprender de fato. Esse movimento serve de estímulo à reflexão do saber, surgem questionamentos sobre a própria pessoa, sua história, sua realidade, seu mundo psíquico. Porém, às vezes, tem-se dificuldade para tal movimento. Quem sou eu? Não aprendo por quê? Quais são os meus limites? Bloqueio, habilidades e potencialidades. Levando para o campo da análise, será isso uma demanda individual? Todas essas perguntas, entre outras, possuem um refletir profundo sobre o sujeito, como novos arranjos e demandas contemporâneas. Encontra-se algumas possibilidades de respostas às indagações. A prática psicopedagógica está associada à inserção do sujeito no universo do desejo de saber. A especificidade do tratamento psicopedagógico consiste no fato de que existe um objetivo. O objetivo é fazer o sujeito aprender. A ser alcançado a eliminação dos sintomas. A teoria psicanalítica ela vai ajudar a imprimir uma marca na construção da clínica psicopedagógica do desenvolvimento e aprendizagem do sujeito. A ideia é buscar um olhar que permita visualizar melhor a constituição do sujeito, na tentativa de percebê-lo na sua singularidade. O processo terapêutico acontecerá porque há duas pessoas que se encontram no ambiente onde há uma busca, desejo e espera por algo, que opera e que muitas vezes escapa dos sentidos. E aí vocês vão estar dando uma lida. Em muitos casos de atendimento infantil que aparecem na clínica psicanalítica estão relacionados com as dificuldades de aprendizagem, de distúrbios escolares, que um se difere no outro. Então, é necessário vocês perceberem essa necessidade de um trabalho psicanalítico juntamente com o psicopedagógico. Então, a gente tem alguns pontos importantes no trabalho clínico com as crianças, como a criança chegou até o terapeuta, quem a levou, para quê, qual o sintoma, dentre outros pontos que vocês também vão estar fazendo levantamento. E esse é a nossa aula. Então, nós vamos estar tendo o nosso encontro e as perguntas serão formuladas por vocês de acordo com as dúvidas, de acordo com o conteúdo apresentado nessa segunda aula. Muito obrigado e boa sorte a todos. Um grande abraço.